Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Esta é a última e a sexta edição das sessões das conferências sobre liderança, promovidas no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Liderança e do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. Para dar início à sessão, que hoje temos como tema Liderança em Ambientes de Incerteza, convido a Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca. Muito obrigada, Elsa. Boa tarde a todas e a todos. Tal como a Elsa acabou de referir, realizamos hoje a última conferência sobre liderança, a última conferência deste ano sobre liderança, porque para o ano haverá seguramente mais ocasiões para podermos partilhar conhecimento entre todas e todos. Hoje vamos abordar especificamente o tema da liderança em ambientes de incerteza. Nunca como hoje este tema foi tão apropriado. Antes de passarmos a palavra ao Nelson Lopes, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para estar aqui conosco, permitam-me só referir dois ou três aspectos que me parecem bastante importantes de destacar neste momento. Tal como já foi sublinhado, nós tivemos um ciclo, estamos hoje a encerrar um ciclo de 6 conferências sobre liderança e ao longo deste ciclo contámos quase sempre com sala cheia, sala esgotada, e isto é bastante expressivo do interesse que o tema da liderança suscita. Suscita por quem exerce responsabilidades de gestão de equipas, mas não só. Para quem, não exercendo responsabilidades de gestão de equipas em termos formais, está integrado ou integrada numa equipa e pode ter a qualquer momento responsabilidades de gestão de pessoas. E liderar, de facto, é cada vez mais menos um exercício de responsabilidade formal e mais um exercício de envolvimento de pessoas na prossecução, na concretização de resultados. E eu gostaria de destacar que ao longo destas 6 conferências, e já vamos passar ao tema de hoje, ao longo destas 6 conferências foram abordados vários temas que são inegavelmente importantes nos dias de hoje e seguramente nenhum de nós os esquecerá ao longo do próximo ciclo de trabalho. Abordámos a construção de confiança nas equipas, o tema da confiança, a importância de cultivarmos relações de equipa nos nossos contextos de trabalho alicerçadas em valores positivos e no desenvolvimento de uma cultura organizacional positiva, íntegra e orientada para o serviço público, a importância de envolvermos todas e todos os trabalhadores na prossecução do interesse público e fazendo, não só comunicando de forma empática e assertiva, mas também delegando responsabilidades, acreditando nas pessoas e proporcionando esse espaço de atuação que gera e multiplica a confiança. Abordámos também o tema das competências que são tão necessárias no exercício da liderança e, como referi, cada vez menos nós encaramos a liderança como ou um atributo intrinsecamente pessoal e inato, ou como uma questão de responsabilidade individual, e mais como um processo que se desenvolve no contexto de trabalho, na relação entre as pessoas de uma equipa, de uma organização e entre organizações, crescentemente entre organizações, porque a liderança, tal como o trabalho, é crescentemente colaborativo. A importância da liderança pelo exemplo, a importância do estabelecimento de parcerias positivas e mobilizadoras, também crescentemente o tema da inovação. E o tema da inovação associado precisamente ao espaço para fazer diferente daquilo que é hábito, daquilo que é norma, daquilo que é padrão, para responder a situações novas, a situações que se precipitam muitas vezes sem qualquer planeamento, e essa capacidade de resposta rápida e de antecipação dessas circunstâncias é cada vez mais um tema crítico quando discutimos a preparação das lideranças para desafios presentes e futuros. O tema do digital, como é que o digital está a transformar as nossas organizações há muito tempo,
e hoje o digital, penso que todos nós temos consciência que não estamos a falar já, como há uns anos atrás, de desmaterializar o papel, mas de incorporar o digital nas nossas organizações para transformar os processos de funcionamento desde a sua origem. E isto implica também capacitar todas e todos, as pessoas da equipa, e não só os líderes, mas os e as líderes têm a responsabilidade acrescida de compreender a forma como o digital transforma as organizações e os modelos de trabalho, que são cada vez, por exemplo, mais híbridos, e vamos ter crescentemente o recurso padronizado ao trabalho remoto em paralelo com modelos de trabalho presencial, e essa é só uma das faces mais visíveis e nos últimos meses mais presentes na transformação das nossas organizações, mas existem outras e, portanto, funcionar num contexto digital, num ambiente digital, na prestação de serviços cada vez mais digitais, também implica que as lideranças das organizações tenham consciência desta necessidade básica e compreendam o digital para o incorporar também nos seus modelos de gestão. E todos estes aspectos são particularmente importantes porque as lideranças têm que ter a capacidade de se posicionar nesta teia de relações nas suas equipas, com todas estas perspectivas, investindo nas pessoas, investindo na transformação digital das suas organizações, investindo na capacitação individual e organizacional e transformando os seus processos de trabalho para gerar sempre maior valor público. E gerar maior valor público significa, singelamente, responder a necessidades, antecipar e responder a necessidades. E, portanto, mais do que nunca, é óbvio para todas e para todos a importância do alinhamento entre o esforço individual, o esforço das equipas e os resultados que as organizações concretizam. Ora, tudo isto é exigente em ambientes de previsibilidade, tudo isto é extraordinariamente exigente em ambientes de incerteza. E os ambientes de incerteza estão aí para todas e todos que queiram ver, e é nestes ambientes que nós vamos crescentemente funcionar. E se a liderança sempre foi importante, eu diria que a importância de lideranças preparadas, capacitadas, aptas para funcionar nestes contextos é diretamente proporcional aos níveis crescentes de incerteza em que todas as organizações públicas ou privadas se movem. E, portanto, sim, é determinante termos capacidade para reagir rápido, é crescentemente determinante termos capacidade para ler sinais, antecipar cenários e posicionar-nos para corresponder. Ora, é neste contexto, e com isto termino, que a nossa área governativa, em particular, mas todo o governo, vai continuar a apostar no desenvolvimento de lideranças na administração pública. Este é um compromisso que está explícito na estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública e vamos fazê-lo nomeadamente através de uma aposta crescente na atividade do Centro de Desenvolvimento de Liderança, que funciona no contexto do INA e no contexto do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. Este Centro de Desenvolvimento de Liderança é um modelo inovador no nosso contexto nacional, acompanha inúmeras tendências internacionais no domínio do desenvolvimento da liderança e temos em vários países centros análogos que são menos estruturas organizacionais e são mais modelos de trabalho colaborativo que muitas vezes unem parceiros do setor público, setor privado, da academia e parceiros internacionais e o objetivo é único, é o objetivo de capacitar as pessoas para exercer estas responsabilidades e mobilizar as organizações do setor público para corresponder aos desafios que o presente e o futuro nos colocam à frente. E, portanto, este Centro de Desenvolvimento de Liderança vai continuar a funcionar, vai continuar a oferecer uma oferta de capacitação diversificada que todas e todos possam utilizar em função das suas próprias necessidades e que vai oferecer desde a formação mais convencional que todas e todos conhecem até mecanismos constantes e intensos de aprendizagem pela partilha de experiências e pelo desenvolvimento prático de metodologias de trabalho e de gestão de equipas. É esta uma aposta central e é com esta nota de compromisso para o futuro que vos deixo hoje,
agradecendo uma vez mais ao Dr. Nelson Lopes, agradecendo a todas e todos os colegas que no INA têm permitido que este trabalho do Centro de Desenvolvimento de Liderança tenha vindo a crescer ao longo destes 2 anos, e agradecer a todas e a todos o facto de no dia 23 de dezembro estarem aqui connosco a aprender um bocadinho mais, e seguramente este conhecimento será muito útil no futuro. Obrigada a todas e a todos, desejo uma ótima sessão de trabalho e desejo, sobretudo, a todas e a todos um Feliz Natal e um ano cheio de promessas positivas. Obrigada e até breve. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Para falar hoje sobre o tema liderança em ambientes de incerteza, temos connosco Nelson Lopes, CEO da Sodex Portugal. Muito obrigada, Dr. Nelson Lopes, por ter aceito o nosso convite. Relembro apenas a todos os participantes que podem utilizar o chat para colocar as vossas questões essas que serão respondidas no final da apresentação do Dr. Nelson Lopes, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado, Elsa. Bem, antes de mais eu queria desejar as boas tardes a toda a audiência e contar que este seja, enfim, um encontro e sobretudo uma partilha, enfim, de algumas histórias, de alguns episódios que ajudem um pouco a perceber, afinal, como é que a liderança atua em ambientes de incerteza. Eu devo dizer que fiquei muito satisfeito pelo convite. Aliás, há vários, para mim, há várias até formas de satisfação, na verdade, não só porque acho muito interessante nós falarmos abertamente sobre a incerteza e retirarmos a carga negativa que a palavra encerra, desde logo, e tentarmos olhar para a incerteza como uma oportunidade e como uma forma, de facto, de extrairmos algo de bom. E portanto, é nesse sentido que eu estou aqui e também acho muito interessante que estes mundos, e a senhora Secretária de Estado referiu isso, que a liderança é um processo, e é um processo transversal, e este encontro também entre privados e públicos, na verdade é fantástico, porque permite-nos exatamente perceber que a liderança é um desafio de todos nós. Portanto, olha, eu espero que poder contribuir um bocadinho para esta discussão. Não vou provavelmente ensinar-vos muito, mas vou tentar partilhar alguma da minha experiência. Vou tentar partilhar então aqui a minha apresentação convosco. Penso que já estejam a ver. Bem, antes de mais eu queria apresentar-me. Enfim, não vos vou amassar, obviamente, com a minha história de vida, está bem? Mas queria só, enfim, falar um bocadinho sobre mim. Portanto, o meu nome é Nelson Lopes, eu sou nascido e criado em Lisboa, sou casado, tenho 4 filhos, o que desde logo testa as minhas capacidades de liderança, pelo menos em casa. E devo dizer que enfim, o ambiente familiar é também muitas vezes um ambiente de incerteza e, portanto, a nossa capacidade também de podermos liderar e liderar em conjunto, às vezes em casa, também nos ajuda depois no plano profissional. Como dizia, eu estudei em Lisboa, sou formado em gestão, com especialização em marketing, mas tenho tido um percurso sobretudo feito em multinacionais e sobretudo em projetos dentro de multinacionais, que são projetos de startups, projetos que arrancaram, enfim, do zero, seja porque foi a abertura de uma nova divisão de negócio, seja porque foi mesmo a construção de uma nova empresa. E isso acho que define um bocadinho aquilo que de facto eu sou enquanto profissional. Eu de facto gosto de construir coisas, gosto de fazer nascer coisas e gosto muito de risco. Portanto, a incerteza para mim não é de todo algo que eu receio, mas é, diria, quase que um estímulo para mim.
Eu gosto de encarar a incerteza, enfim, o imprevisível, como verdadeiramente oportunidades para me desafiar a mim, mas para desafiar também quem comigo trabalha, e acho que é assim que nós, de facto, crescemos. E gosto de fazer isto com os outros, não gosto de fazer sozinho. Já tive algumas experiências onde, de facto, estive sozinho, ou pelo menos, enfim, um pouco mais isolado, mas gosto sobretudo de trabalhar, de colaborar com outras pessoas, até porque me dá muito mais gozo, enfim, partilhar esta experiência e comungar os resultados depois com outras pessoas. E basicamente isto sou eu. Eu não vou também, porque não é o propósito desta conferência, apresentar a empresa para a qual trabalho, mas resolvi só colocar aqui um slide. Não tenho nenhum lado de propaganda, mas sim só para vocês perceberem desse lado que a organização onde eu estou inserido, porque tem uma presença global, nós estamos em 64 países e temos praticamente 500 mil de colaboradores e servimos 100 milhões de consumidores, de facto permite-nos também não só viver a liderança localmente, mas também viver, aproveitar, aprender com as lideranças que são feitas depois em outras geografias e naturalmente que isso é um universo bastante rico e que nos faz também depois aqui aproveitar bastante em Portugal. Passando ao tema concretamente dito. Bem, eu pensei um bocadinho qual é que seria a melhor forma, de facto, de fazer a introdução. Eu penso que a senhora Secretária de Estado fez uma introdução fantástica, mas até acabou por alinhar com algumas das coisas que eu tinha escrito aqui para a minha introdução e não preparámos nada de antemão, portanto, até é bom. Uma delas foi, de facto, eu não tenho nenhuma pretensão de vos falar de modelos de liderança, nem de vos explicar o que é liderança. Aliás, esta apresentação não tem pretensão alguma no foro académico, nem eu sou expert ou guru na matéria. Na verdade, eu sinto-me como um de vocês, sou um participante num processo, e volto a reforçar esta ideia de processo e não versus o atributo, e é um processo contínuo, é um processo avassalador de transformação que nós observamos diariamente e que acaba por questionar um pouco tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo aquilo que nos foi transmitido, tudo aquilo que nos foi instruído. E, na verdade, tudo isso não se deita fora, tudo isso serve como ingredientes, mas, na verdade, aquilo que questionamos é as receitas feitas. Aquilo que, se calhar, há uns anos atrás era um dado adquirido, as fórmulas já lá estavam, portanto, na verdade, nós só tínhamos que as executar. Os cenários eram mais previsíveis, as coisas aconteciam normalmente como planeado e na verdade, no momento atual, acho que todos nós percebemos que a realidade já não é essa. De facto, a liderança é um processo contínuo, de mutação contínua, diária. E, portanto, é nessa perspectiva também que eu, no fundo, queria contextualizar esta conversa. Eu vou usar aqui provavelmente um acrónimo que vos é muito familiar já, para muitos de vós, acredito, portanto não há nada de novo e muita gente já fala deste mundo VUCA em que vivemos, não é? VUCA, para quem não está de facto familiarizado com o termo, é um acrónimo, salvo erro, que nasceu na década de 80, num ambiente militar, na verdade em tempos de Guerra Fria, e o VUCA na altura foi utilizado precisamente para, e se recordam, naqueles tempos de Guerra Fria, em que as coisas mais ou menos estavam perfeitamente definidas e delimitadas, de repente, quando todo esse mundo acaba, de repente nós deparámos com algo que era novo. Ou seja, o que é que vinha depois? O que é que, depois de sabermos já muita coisa, mas desse mundo terminar, o que é que de facto eram os desafios que tínhamos pela frente?
E o VUCA trouxe-nos 4 palavras, enfim, que de repente entraram no nosso léxico, no léxico das organizações, que têm a ver com, em primeiro lugar, o facto de vivemos num mundo em constante mutação. As mudanças multiplicam-se, são uma velocidade vertiginosa. Os caminhos que pisamos são instáveis. E, na verdade, eu acho que hoje em dia até é difícil até percebermos onde é que está a origem das coisas e qual é que é o destino final. E eu acho que todos nós sentimos isso, este ano ainda sentimos mais, mas navegamos um bocadinho num mar que ora está agitado, ora de repente amaina. Aquilo que fizemos ontem é diferente daquilo que fazemos hoje e do que vamos fazer amanhã. E por isso é preciso que nós saibamos, ainda assim, manter uma direção. E sobretudo, tomar decisões de forma rápida, sem hesitar e garantindo que a nossa visão não fica desfocada. Na verdade, até eu acho que é importante aceitar que a mudança já não é uma constante, mas uma variável permanente. E que não devemos resistir a ela. E que ao invés de resistir, na verdade, o melhor é extrair o máximo benefício possível. Depois vivemos num ambiente de incerteza, aliás é o mote desta conversa, e acho que aí nós não temos dúvidas, não é? Já é difícil antecipar, é difícil prever, é difícil tomarmos suposições. A história não perdeu o seu valor, atenção, as experiências do passado continuam e continuarão a ser, a meu ver, fontes de aprendizagem extremamente valiosas. Só que isso já não é suficiente. Na verdade, hoje em dia, quando desenhamos uma estratégia, quando planeamos um investimento, quando decidimos para onde vamos, na verdade, temos que observar muito mais variáveis e algumas delas ainda nem sequer estão em cima da mesa, porque nós conhecemos. E isso significa que todo este processo deve ser feito de uma forma completamente diferente daquela que estamos habituados até então. Na verdade, temos mesmo que sair da nossa zona de conforto, temos que sair dos nossos dogmas, dos nossos preconceitos e entrar em territórios que se calhar ainda não exploramos para tentar entender o que lá se passa. E, sobretudo, eu acho que é necessário muita empatia e humildade. Na verdade, eu acho que há aqui um conjunto de atributos, de competências que os novos gestores ou os novos líderes têm que ter, que não faziam parte dos compêndios da gestão anteriormente. A humildade não estava escrita nos meus manuais de gestão, e a empatia também não. Mas hoje em dia estão perfeitamente gravadas naquilo que eu faço. E portanto, é preciso termos esse discernimento. Depois a complexidade. Eu acho que, enfim, na verdade há uma expressão que diz que um problema nunca vem só. E hoje em dia não vem mesmo só. Na verdade, vem com um emaranhado de outros problemas e subproblemas que acontecem, que se interceptam, que se acumulam e que, no fim, e acho que este é, de facto, o grande problema com o qual nós nos confrontamos, é que já não há só uma resposta para um problema. Há várias. E eu diria que ainda bem que assim é. Ainda bem que a própria tecnologia, o digital, a inovação, hoje em dia proporciona-nos muito mais cenários, muito mais opções, e, portanto, nós já não nos confinamos a uma única resposta, ou a duas, mas, se calhar, a uma miríade de soluções que nós temos pela frente e que, de facto, tornam muito mais complexo a decisão. E, por último, a ambiguidade, porque, na verdade, nada está definido por defeito. Tudo o que aparenta ser, se calhar não é, e mesmo aquilo que foi já comprovado anteriormente, na verdade pode ser questionado. E cada vez com mais frequência, cada vez com mais insistência. Aliás, eu acho que vivemos na era do paradoxo, das contradições, e isso obviamente provoca discussão, mas a discussão provoca progresso. E, portanto, eu acho que acabaram os tempos em que as escolhas se faziam de uma só vez e que se tornavam irrefutáveis e que já não geravam novos desafios. Na verdade, acho que temos um novo paradigma em que nos é permitido questionar, em que temos de ter coragem para tomar outras vias e, sobretudo,
E eu acho que vou introduzir aqui outra palavra que, à semelhança da incerteza, me parece que também já entrou no léxico, e espero que entre cada vez mais no nosso léxico, que é a capacidade de errarmos. E de errarmos e aprendermos com isso. E não termos medo de o fazer. Porque quando erramos, tomamos sempre uma lição e podemos errar uma segunda vez, mas se calhar já dificilmente erramos uma terceira. E este era o mote, na verdade, para, no fundo, falar aqui um bocadinho de algumas experiências que nós fomos tendo na Sodexo, a partir do dia 13 de março. Já agora 13 de março, que é aqui um marco histórico neste ano, é verdadeiramente um teste à liderança. E eu penso que aí concordamos todos. E, portanto, é fácil olhar para estes meses e dizermos que tivemos aqui um ambiente de total incerteza. A pandemia é, se calhar, eu diria, a alavanca, é aquilo que provoca. Mas eu acho que o ambiente de incerteza já existia, eu acho que vai continuar e que a pandemia apenas nos fez olhar para as coisas de uma forma diferente, se calhar com maior foco. E a nossa história, ou a história que eu vos trago aqui, é uma história que eu acho que provavelmente todos viveram. A história que nós tivemos aqui neste grupo de trabalho, onde nós somos cerca de 20 pessoas. Portanto, na verdade, no dia 13 de março, eu estava a colocar um post no LinkedIn, que é precisamente este que vocês têm na imagem, e era de um escritório vazio. Porque, na verdade, todos nós estávamos em teletrabalho. Todo o nosso serviço aos nossos clientes, aos nossos parceiros, estava a ser prestado remotamente. E todos nós, a partir do dia 13 de março, observámos uma mudança radical em tudo aquilo que fazíamos. Nos horários, nas rotinas, nos procedimentos, nas nossas próprias responsabilidades, nos papéis que tínhamos dentro da organização. Obviamente que isto não aconteceu de um dia para o outro. Como imaginam, nós não decidimos no dia 13 de março que tudo deixava de ser azul e passava a ser verde. Foi um processo e continua a ser um processo e continua a ser uma aprendizagem, mas tem sido um processo absolutamente fascinante e que nos permitiu a nós, inclusivamente, olharmos, que é uma coisa que nunca fazemos, ou fazemos muito, muito poucas vezes, confesso, que é olharmos para o propósito que nós todos temos quando estamos ao serviço de uma organização ou de um projeto, que é o espírito de coesão, o espírito de equipa, a vontade em servir os outros e, sobretudo, o desejo de progredir, de avançar, de seguir em frente. E isso, posso-vos dizer, estes 3 elementos foram absolutamente fundamentais para que nós nos agarrássemos de corpo e alma a tudo aquilo que era uma nova realidade, aos novos desafios e pudéssemos, enfim, pôr em marcha ou continuar, no fundo, o nosso trabalho. E, no fundo, a pergunta inevitável, que era como é que vai ser o amanhã, ou como é que, se quiserem, como é que nós lidamos, enfim, nesta incerteza, não é? Que no dia 13 de março todos nós fomos confrontados, enfim, como é que vai ser o 14 de março e daí para a frente. E, na verdade, aquilo que eu queria partilhar convosco são coisas que eu acho que são absolutamente simples, banais até. Eu acho que fazem parte até da nossa identidade enquanto seres humanos, mas que, na verdade, são competências que eu considero absolutamente essenciais para quem lidera projetos ou para quem lidera pessoas. Então, eu considero que estes são, efetivamente, os ingredientes básicos para nós termos uma receita de sucesso contra a incerteza. Um deles é ficarmos bem. E ficarmos bem significa que nós não ficamos bem só individualmente. Significa que nós temos a capacidade de nos protegermos a nós e de protegermos os outros. Eu sei que nós temos, infelizmente, com esta pandemia, sido bastante, enfim, disciplinados e educados neste sentido, finalmente, de olharmos, de cuidarmos e de observarmos como é que o outro ao nosso lado está, como é que está
o seu lado emocional, como é que está a sua saúde, como é que está a saúde daquele que os rodeiam. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Nós tivemos essa preocupação, devo-vos dizer, os primeiros dias após o 13 de março não foram com discussões acerca do negócio, não foram passados em reuniões a perceber o que é que nós íamos, que processo é que íamos redesenhar ou como é que nós íamos dar resposta a uma determinada situação, mas foi efetivamente um momento, eu diria, quase familiar. Foi mesmo estarmos, enfim, em call, como imaginam, como estamos aqui agora, mas a tentar perceber se estávamos todos bem. Isso foi absolutamente imprescindível. Depois, obviamente, que eram necessárias ferramentas de apoio também. As pessoas, de repente, estavam fora do seu local de trabalho, estavam longe, e nós necessitávamos que elas continuassem perto. E, portanto, equipar toda a gente com as ferramentas, com as condições para que elas se sentissem no dia seguinte quase com a mesma capacidade para continuarem a trabalhar, a comunicar, foi também fundamental. Começar, de facto, a dar exemplos, porque eu acho que a liderança é essencialmente também um role model, é a capacidade de nós podermos mostrar aos outros como é que se faz. E mais uma vez, nós não temos todas as certezas, muitas vezes, mas eu acho que o bom senso também nos ajuda a implementar tudo aquilo que nós achamos que é o melhor para todos em determinado contexto. E também fomos fazendo isso, e lembro-me que muitas das novas regras a que nós fomos criando foram criadas por todos. Portanto, não houve um líder que desse uma instrução, houve de facto um grupo de trabalho a pensar naquilo que era melhor para todos. E, sobretudo, assegurar que havia bem-estar físico e emocional. Eu dou-vos um exemplo que eu acho que é muito prático e muito interessante de como isto aconteceu. Nós temos na equipa, felizmente, uma pessoa que dá ginástica laboral, já fazia isso anteriormente, e, na verdade, nós agarrámos exatamente nessa competência e tínhamos a Susana, que é o nome da pessoa, a dar aulas de ginástica laboral, o que fez com que, efetivamente, nós nos sentíssemos não só muito perto, mas pudéssemos também aqui, enfim, exercitar fisicamente e continuarmos, enfim, em conjunto a sentirmos-nos bem. Depois, estar próximo. Estar próximo parece, de facto, simples, mas não é assim tão simples. É mais simples dizer que vamos ficar próximos, que estamos próximos, do que efetivamente materializar. Em primeiro lugar, porque é preciso condições adequadas para estarmos próximos. E mais uma vez, obviamente que vivemos numa era digital, já nos é mais fácil, através da tecnologia, estarmos próximos, mas às vezes isso não chega. Portanto, nós temos que arranjar formas, e nós arranjamos algumas formas através de desafios que criámos na equipa, através de momentos em que fossem eles de caráter lúdico ou mais profissional, em que todos nós, no fundo, nos encontrávamos para estabelecer laços entre nós, para nos conhecermos melhor, mas sobretudo para nos sentirmos mesmo ao lado uns dos outros. E isto acabou por fomentar um espírito e um ambiente de extrema colaboração. Eu devo dizer que se anteriormente nós já tínhamos esse espírito, que já colaborávamos e temos um processo que passa muito por equipas multidisciplinares, eu devo dizer que estes últimos meses foram de uma intensa colaboração que foi para além de tudo aquilo que poderia ser imaginado, por mim, pelo menos, porque essa colaboração apareceu a todos os níveis e as pessoas sentiram finalmente que estavam num ambiente onde dependiam uns dos outros, mas numa dependência positiva. E isso também levou à formação daquilo que eu chamo super equipas, né? Porque os projetos multiplicaram-se. Aliás, nós temos mais projetos agora do que tínhamos antes. As iniciativas, enfim, brotaram e obviamente que é preciso pessoas para levar a cabo essas iniciativas e acabámos por formar aqui super equipas, enfim, ágeis, criativas. Depois de dar a conhecer
eu acho que se há coisa que eu acho fascinante, diria como antídoto para a incerteza, é exatamente nós tentarmos descobrir exatamente quem somos e qual é que é a realidade à nossa volta. Em primeiro lugar, não temos receio nenhum de mostrar tudo tal e qual como é. Quem pensar que as coisas funcionam porque nós não contamos exatamente toda a verdade, eu acho que está errado. Eu acho que nós temos, de uma forma absolutamente transparente, comunicar exatamente a realidade tal como ela se mostra. Há um espaço aqui que eu acho que foi muito interessante para nós e partilho convosco. Nós descobrimos muitos talentos, muitas competências no seio da equipa, coisas que não fazíamos a menor ideia que as pessoas faziam. Aliás, vocês têm uma foto aí que mostra, de facto, os talentos e as competências. Falava-vos da parte em que descobrimos novos talentos e competências, mas também a descoberta da faceta exterior, ou da outra faceta das pessoas, daquela que está para além do profissional. E, na verdade, nestes momentos de descoberta e de partilha, entram também os momentos de celebração, onde, na verdade, nós encontramos aqui, obviamente está aí o evento de Natal, mas houve muitos momentos que permitiram com que nós nos uníssemos, que estivéssemos juntos e que celebrássemos coisas juntos. Isso foi absolutamente fundamental para garantirmos que a incerteza não nos tomava e que, na verdade, estávamos juntos, ainda que não soubéssemos exatamente o dia do amanhã. E depois, a capacidade de seguirmos em frente. Na verdade, nós tentamos, ao máximo, criar uma cultura de aprendizagem. Há pouco falava-vos de aceitarmos errar. E isso é absolutamente essencial em tudo aquilo que fazemos. Eu, pessoalmente, encorajo todas as pessoas que trabalham comigo, porque também faço isso, a experimentar, a testar, a fazer coisas que às vezes parece que não são as mais indicadas, mas que a verdade nos fazem avançar. E às vezes é precisamente o receio, a hesitação que nos impede de aprendermos. E portanto, a coragem é absolutamente importantíssima para nós podermos desencadear a iniciativa, para podermos promover e estimular desafios. E, portanto, há efetivamente aqui um conjunto eu diria, de antídotos contra a incerteza que passam precisamente por conferir energia e instilar esta coragem àqueles que nos rodeiam para precisamente seguir em frente, para não parar, para não bloquear. E eu acredito que muitos de vós, tal como de nós, também nos aconteceu, está bem? Eu estou-vos a contar, obviamente, um pouco das histórias de uma experiência, enfim, de vários meses, onde também houve momentos em que nós nos sentimos um pouco ultrapassados, onde sentimos que estávamos perante algo desconhecido, onde também tivemos, enfim, as nossas hesitações. Mas, na verdade, em todos esses momentos, no final, aquilo que pensámos sempre foi que, ainda assim, é necessário avançar, ainda assim é necessário experimentar. E só isso é que nos vai fazer, de facto, desvendar tudo aquilo que nós ainda não somos capazes de desvendar, e só assim é que nós vamos conseguir, de facto, avançar. E, no fundo, eu concluí, em jeito de conclusão, que as competências que, de facto, me parecem fundamentais para qualquer pessoa poder exercer a liderança, e recordo novamente o que a senhora Secretária de Estado disse ao início, que a liderança ou o líder não é um atributo, não é algo individualizado, e que a liderança está não só naqueles que normalmente são tidos como os líderes e que estão à frente das organizações, mas está hoje em dia disseminada por toda a organização, porque todos nós acabamos por gerir pessoas, acabamos por gerir projetos no seio das nossas organizações,
As competências, para mim, são efetivamente a capacidade de servirmos os outros e de termos este propósito de servir os outros, de buscarmos continuadamente a inovação, de gerirmos a ambiguidade, aceitando que é mesmo assim, que não há uma única resposta. Colaborar, sem colaborarmos, e reparem, colaborar não se decreta, exerce. E nós temos que ter esse espírito, a iniciativa, muitas vezes, de nos juntarmos aos outros para colaborarmos com eles. De gerarmos compromissos uns com os outros, porque no final do dia, na verdade, este processo de liderança, com o envolvimento que gera entre todos, busca resultados, busca metas, e, portanto, há um compromisso que passa a ser de todos aqueles que estão neste processo. Tomar decisões, precisamente para avançar, coragem e aprender. E se calhar acabava com uma frase que, na verdade, eu extraí de um artigo que fiz há pouco tempo sobre a liderança, precisamente em incerteza, dizendo que, na verdade, o líder não é um indivíduo, é todo o grupo, e dizendo-vos que a liderança, de facto, é uma viagem de experiências, é uma viagem onde está tudo por aprender, e é uma viagem feita em conjunto com os outros, com humildade, com empatia, e, sobretudo, se calhar voltando um bocadinho às nossas raízes, com a capacidade de nos tornarmos mais humanos, porque o ambiente de incerteza necessita que nós consigamos trazer à superfície aquilo que melhor nós temos, que é a nossa capacidade de ajudarmos os outros, de partilharmos, de nos entregarmos e de fazermos, enfim, o melhor possível para estarmos todos bem. E se calhar terminava então a minha apresentação. Muito obrigada, Dr. Não sei Nelson. se demorei muito ou pouco, peço desculpa Não, pela... Foi o tempo certo, nunca há tempo a menos ou tempo a mais, assim, o tempo certo para chegarmos a um bom porto de entendimento e faça esta partilha tão rica que foi sobre estas questões com as quais lidamos diariamente e ainda mais nestes tempos que vivemos. Eu relembro que está disponível a possibilidade de colocarem questões ao nosso orador aqui no nosso bate-papo. Já nos chegaram aqui algumas questões e vou passar aqui a colocar algumas delas. Liderança autêntica, num contexto VUCA, como a promover? Com boas práticas? Esta é uma questão que nos coloca a Isabel Paes Figueiredo. Sim, na verdade é uma questão. Obrigado já agora pela questão. Eu há pouco disse que, de facto, estas coisas não se decretam. Na verdade, elas materializam-se, acontecem, e acontecem porque nós tomamos a iniciativa de as fazer acontecer. E, na verdade, eu acho que compete a quem já lidera dar esse exemplo. As boas práticas, sim. Na verdade, eu acho que é através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós mostramos aos outros, dos nossos exemplos, que nós podemos, de facto, influenciar os outros e fazer-lhes perceber que este é o caminho. Porque se tentarmos fazer isto, enfim, através de um regulamento, através de instruções, eu acho que perdemos, efetivamente, aquilo que mais interessa. A incerteza, como penso que partilhei convosco e penso que concordarão, é de si mesma, é já por si algo que não está definido, que não tem um framework, que não tem regras, que não está delimitado, não tem fronteiras e que nós desconhecemos. Portanto, eu acho que a melhor forma, de facto, de fazer acontecer as coisas e de reagir contra a incerteza é precisamente exemplificando, tornando-nos nós próprios os atores da mudança e conduzindo os outros precisamente nesse sentido. Acho que é uma viagem que se faz
eu diria quase de uma forma muitas vezes instintiva, natural. Atenção, quando eu digo isto, não quero dar a ideia de que as coisas acontecem sem fundamento, porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós tomamos decisões com base em informação mais completa, mais rica. Na verdade, as organizações hoje em dia dispõem de muito mais meios e muito mais capacidade de tomar decisões com maior qualidade. E, portanto, aumentou o nível qualitativo das decisões que tomamos, precisamente porque temos mais meios e mais informação ao nosso dispor. Ainda assim, a capacidade de nós seguirmos em frente e de fazermos acontecer só resulta da nossa iniciativa. E portanto, isso, enfim, ou acontece ou não. Muito obrigada pelas suas palavras e por este enquadramento relativamente à questão que nos foi aqui colocada. Relembro mais uma vez que podem colocar questões ao nosso orador. De qualquer forma, para não perdermos aqui, há aqui uma questão muito, muito precisa que a Evangelina nos coloca aqui sobre o artigo que referiu no final da sua comunicação, do qual extraiu a última frase. Se poderá dizer de onde é que tirou essa informação, como se chama o artigo? Ok. Eu escrevi um artigo, agora precisava aqui da ajuda da minha equipa de comunicação, mas eu escrevi um artigo há muito pouco tempo, precisamente, sobre liderança. Se as pessoas que estão presentes da sua equipa, se quiserem me enviar o artigo ou o nome do artigo aqui por esta ferramenta do bate-papo, eu depois divulgo para todos. Ok, obrigado. Eu penso que será a melhor forma. Eu, como também estive a assistir, obviamente, e com muito, muito prazer a ouvir as suas palavras, e tenho aqui de facto algumas questões, alguns desafios para si, uma vez que ao longo da sua apresentação reforçou muito também a área das competências da liderança, o como o líder deve se construir relativamente aos processos VUCA e aos ambientes VUCA e como ele deve lidar com a incerteza, mas reforçou uma palavra quase de uma forma muito presente ao longo da sua apresentação, que é a palavra coragem. Começou e acabou a sua apresentação com as questões das competências para lidar na incerteza. Iniciou logo a sua apresentação com as palavras empatia e humildade, duas competências que referiu como essenciais para a liderança nestes contextos, mas diria que sempre, não é? Mas nestes, a urgência destas competências torna-se ainda mais presentes. Depois terminou então com as competências para liderar na incerteza, onde referiu que o líder deve servir os outros, ter uma cultura de inovação, gera ambiguidade, colabora, gera compromissos, toma decisões, demonstra coragem, fomenta a aprendizagem, mas de uma forma muito presente ao longo da sua apresentação esteve a palavra coragem. Eu vinha desafiá-lo a trazer aqui esta palavra, ou a materializar mais como é que esta coragem, pelo visto, acabará por se tornar aqui um bocadinho mais presente do que noutros momentos normais, digamos. Claro. Sim, obrigado, Elsa. Na verdade, a coragem não é propriamente uma palavra que nós utilizamos muito, ou melhor, nestes contextos utilizamos, enfim, noutros, enfim, mais informais, e normalmente não trazemos a coragem, de facto, para o léxico da gestão. E eu acho que é errado não o fazermos. E, sobretudo, é errado precisamente num ambiente de incerteza. Porque é precisamente num ambiente de incerteza que nós precisamos ter coragem, porque é nestes ambientes que nós somos confrontados com inconsistência, com crise, com dificuldades em ver de uma forma clara tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, com a incapacidade de nós podermos prever aquilo que aí vem. E é preciso coragem para enfrentar isto. Coragem desde logo, e vou tentar tornar isto muito prático, para nós podermos criar uma cultura dentro da organização onde as pessoas se sintam confortáveis para dizer aquilo que pensam. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Dizer aquilo que pensamos não é propriamente questionarmos a todo o instante aquilo que está, o status quo,
não é disso que se trata, mas é nós podermos efetivamente aceitar que cada um de nós, enquanto participante numa organização ou num projeto, tem até a responsabilidade de vir para a parte da frente, de uma forma corajosa, dizer exatamente aquilo que pensa sobre um determinado assunto. E isso é algo que tem que ser, essa cultura tem que ser criada, tem que ser desenvolvida, tem que ser alimentada. Não basta dizer às pessoas, num belo dia, que, olha, tu diz lá aquilo que pensas sobre este assunto. Não funciona dessa forma. É preciso estar enraizado, é preciso educar as pessoas nesse sentido, é preciso dizer-lhes efetivamente, até se calhar definir exatamente o que é coragem num contexto profissional. Eu acho que nós tentamos aqui no nosso grupo de trabalho, de facto, desenvolver esse atributo, porque eu acho que é essencial, e por isso é que eu usei muitas vezes ao longo desta conversa, porque em face da adversidade não há outra forma de nós podermos enfrentar as coisas a não ser sermos corajosos o suficientes para enfrentar essas coisas, seja da forma que for. E ao longo destes últimos meses, eu posso-vos dizer, e provavelmente aconteceu o mesmo a cada um de vocês, nos vossos trabalhos, nos vossos projetos, nos vossos desafios, situações onde a coragem, se vocês pensarem bem, foi um dos elementos fundamentais para vocês poderem tomar aquela decisão e poderem avançar em frente. A coragem não é um elemento menor. A coragem é aquilo que efetivamente muitas vezes nos faz dar mesmo aquele passo que faltava. E isso é algo que eu acho que tem que se ensinar cada vez mais e que tem que se, de facto, desenvolver dentro das organizações. Coragem para mostrarmos e dizermos aquilo que sentimos. Muito obrigada. De facto, a coragem esteve sempre presente, se calhar não é por acaso, não é? E era de facto esse entendimento que gostaríamos de ver reforçado. Já estão a surgir mais questões, que é muito bom. A Sandra coloca-nos aqui a questão, que é quase uma provocação. O que fazer quando o líder resiste à mudança? Ui! Temos que mandar fora o líder. Pois, eu acho que esse é um daqueles... Obrigado pela questão, Sandra. De facto, não há como resistir à mudança. Aliás, eu acho que não há liderança se houver resistência à mudança. Porque se nós olharmos para a liderança, e eu olho, é nessa perspectiva que eu olho para a liderança, como algo que nos ajuda, de facto, num processo contínuo de mutação, e se olharmos tivermos essa perspectiva de que a liderança precisa, efetivamente, de aceitar que as coisas se transformam, que aquilo que temos hoje, amanhã, não pode ser igual. Então, de facto, essa resistência é um obstáculo intransponível e eu não vejo outra forma a não ser removê-lo. E removê-lo, eu acho que também se ensina. Eu acho, mais uma vez, que muitas vezes as pessoas não aceitam as mudanças porque não as entendem e não percebem efetivamente o que é que está por trás daquela alteração. E é natural que nós façamos isso, quer dizer, nós somos animais de hábitos e de rotinas e gostamos dos confortos de sabermos que as coisas são feitas de determinada forma e acontecem tal e qual como nós sempre as vimos acontecer. Mas a verdade é que não é assim que nós crescemos, não é assim que nós progredimos e aprendemos, e muito menos no mundo em que vivemos. Se nós não aceitarmos a mudança e não a tornarmos parte integrante daquilo que nós somos e daquilo que a organização precisa que nós sejamos, então nós não vamos conseguir fazer a caminhada. Portanto, não sei se respondo, mas na verdade não há como fugir à mudança. Na verdade não há.
Aqui até parecia que o foco seria mais o que é que os trabalhadores podem fazer quando o nosso líder, ou quem está a liderar, ou que tem essas competências, ele próprio resiste a essa mudança. Eu acho que há que questionar mais uma vez a coragem, desculpem. Eu acho que, e desculpem que eu obviamente não, como vocês imaginam, eu estou a falar de uma forma generalizada e obviamente que nem todas as pessoas passam pela mesma experiência, estão dentro das mesmas culturas organizacionais e portanto eu entenderei, obviamente, que tudo aquilo que eu disser não é aplicável em todas as realidades, como é óbvio. Mas eu volto à coragem. Se o líder não é capaz de justificar a mudança e de a explicar, então na verdade é preciso coragem para pôr à prova o próprio líder, precisamente começando se calhar por questionar se ele próprio sabe porque é que aquela mudança está a ser feita e o que é que se pretende com aquela mudança. Porque muitas das vezes, se calhar, e eu sei que isso também acontece, às vezes as mudanças sucedem-se porque são impostas. E quando as mudanças são só impostas e funcionam, lá está outra vez, mais uma vez por decreto, não são efetivamente mudanças, ok? São só, se calhar, alterações, enfim, formais de rumo, alguma variação no sentido, mas no final do dia as pessoas não estão efetivamente interessadas numa verdadeira mudança. Agora, estamos a falar efetivamente de algo que altera comportamentos, que altera processos, que altera novas formas de trabalhar, então, efetivamente, das duas uma. Ou questionamos o líder e percebemos se o próprio líder aceitou a mudança e a integrou dentro dele, ou então se calhar estamos no sítio errado. Também pode acontecer, está bem? Porque, na verdade, estas coisas são como tudo, não é? Nós não vamos encontrar o ótimo em todos os sítios, por isso é que, enfim, temos que buscar o sítio onde encontremos, enfim, sejamos mais felizes. Já são muitas as questões, não vamos conseguir dar resposta a todas. Uma última questão, como lidar com a incerteza? Focando-nos nas nossas próprias certezas, é o que valorizo, como lhe parece? Eu se calhar, obrigado pela questão, eu se calhar não diria que não é tanto focar-nos nas nossas certezas, porque acredito que nós próprios, dentro de nós, também temos, enfim, um interior bastante incerto, e isso não é mal de todo. Eu acho que nós temos que continuar a ter valores e a ter convicções. Eu acho que isso é essencial. Nós guiarmos, de facto, por princípios que nos conduzem, que nos orientam e, sobretudo, valores que, de facto, fazem de nós aquilo que nós somos e que nos fazem acreditar que é precisamente por ali que nós queremos ir. E isso é fundamental, portanto, nós não podemos perder essa parte. Quanto às certezas, eu diria que muitas das certezas que eu tive e que tenho são a todo o instante questionadas e, portanto, eu vivo também confrontado com muita incerteza dentro de mim próprio. Portanto, sinceramente, acho que a incerteza, reparem, a incerteza existe, veio para ficar e como eu dizia ao início, não tem que ser entendida no sentido pejorativo, não tem que ter nenhuma carga negativa, tem que ser algo com o qual nós convivamos, não diria alegremente, mas convivamos de uma forma confortável, porque aceitar precisamente a incerteza é o primeiro elemento para nós podermos, de facto, depois trabalhar essa incerteza em nosso proveito e em proveito dos outros. Muito obrigada, Dr. Nelson. Não temos mais tempo para colocar as questões, mas aqui também para nos dar algumas pistas sobre este tema. As questões centraram-se em áreas como a questão da humildade do líder, como lidar com essa questão, caso não seja humilde, como lidar com o risco e com as incertezas e com os esforços já de levar as soluções e implementá-las.
Também houve aqui questões relativamente à própria resistência que as equipas muitas vezes revelam relativamente à mudança, são pistas, obviamente, de discussão, mas que infelizmente não poderemos aqui colocá-las, uma vez que o nosso tempo está já a chegar ao fim e temos que dar por terminada esta sessão. Muito obrigada, Dr. Nelson, pela excelente apresentação e pela sua generosidade nesta partilha de conhecimento, e foi muito interessante ouvi-lo e termos aqui se calhar este tema das incertezas neste contexto torna-se cada vez mais premente falarmos sobre ele, mas trazemos aqui também alguma esperança, algum ponto de contacto, algumas luzes, porque de facto falámos sobre as competências, falámos aqui em alguns desafios, que eu tomo muito como desafios o que referiu relativamente ao ficar bem, o estar próximo, dar a conhecer e seguir em frente. São de facto desafios que os líderes devem assumir para si próprios e a partir daí desenvolver todas aquelas áreas que tão bem explicou, que são necessárias para reforçar cada uma destas dimensões da receita para a incerteza, como foram as suas próprias palavras. E retiro-te uma expressão que teve no princípio, que e retirei exatamente como disse, capacidade de errarmos e aprendermos com isso. Isso de facto é um sinal de coragem, de humildade, acaba por fazer a reunião de identificação destas duas áreas, da humildade e da coragem que é necessária, e resumir aqui de facto estes pensamentos para o final do ano, para nos dar força para iniciarmos de facto 2021 com outras competências, ou com mais competências e com mais reforço das próprias que temos, que nos sejam base para lidar com o tempo de incerteza que temos. Muito obrigada, Dr. Nelson, pelas suas palavras. Obrigado eu, Elsa. Queria só aproveitar para desejar as boas festas a todos, está bem? E só para fazer um último comentário em cima disso que disse, é precisamente esse o ponto. Eu acho que nós, e agora estamos todos à espera que o 2021 seja melhor, eu acho que estamos todos a desejar isso, mas eu, acima de tudo, acho que em 2021 nós vamos ser melhores. Não é o ano que vai ser melhor, nós próprios vamos ser melhores pessoas, eu estou absolutamente convencido disso, porque precisamente desenvolvemos mais competências e temos maior experiência, portanto vai correr tudo melhor, de certeza. Boas festas para todos. Agradecemos uma vez mais a disponibilidade do Dr. Nelson e de todos os oradores que disponibilizaram o seu tempo para vir partilhar o conhecimento nestas sessões. Desejar a todos, a cada um de vós que nos acompanhou nestas sessões, um Feliz Natal e um excelente 2021. E neste momento desejar-vos uma boa tarde para hoje e até 2021.